Tem uma questão muito técnica acontecendo agora, tá? Que abre uma grande janela de oportunidade. Que questão técnica é essa? Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte, olha só. Aqui na minha tela agora, você está vendo o balanço de ativos do Fed. Quem é o Fed? É o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Quem aqui é das antigas e lembra deste gráfico aqui que eu mostrei muito para vocês há algum tempo atrás? Tá? Manda aí nos comentários. Lembro, se você lembra desse gráfico, você é das antigas aqui. O que é o balanço de ativos do Fed, tá? O Banco Central Americano, o Federal Reserve, ele tem uma possibilidade de manipular a economia, assim como todo banco central. E como que ele manipula a economia? É por meio da compra ou venda de ativos. Como assim? Por meio da injeção de dinheiro na economia ou da retirada de dinheiro da economia. Aqui, ó, desde o início, até 2008, a crise de 2008 ali, que a gente teve, ó, dia 15 de setembro de 2008, a quebra do Lehman Brothers, um dos maiores bancos do mundo, até lá a gente tinha, em toda a história, uma injeção de menos de $1 trilhão na economia americana. Quando aconteceu a quebra do Lehman Brothers, dia 15 de setembro de 2008, o que a gente viu acontecer? Uma injeção de dinheiro artificial na economia em mais de 1 trilhão, 1,2 trilhão aproximadamente. De uma hora para outra, você vê que isso aconteceu ali do dia 15 de setembro até o início de novembro. Então, no intervalo de menos de 2 meses, aconteceu essa injeção de mais de 1 trilhão. Então, dobrou a quantidade de dinheiro injetado de forma artificial na economia americana. E depois, com o passar do tempo, a economia americana não conseguia crescer, tinha uma inflação muito baixa, o Banco Central americano ia lá, ia incentivando a economia por meio dessa injeção de dinheiro artificial. Durante muito tempo, depois tentou reduzir, não conseguiu, antes mesmo da semana do álcool gel, teve que voltar a estimular a economia, injetar dinheiro artificial na economia. E antes da semana do álcool gel 2020 ali, a gente viu que existia uma injeção de 4 trilhões de dólares na economia americana. Só que na semana do álcool gel a gente saiu de 4 trilhões e foi para 7. No intervalo ali de poucos dias. E depois disso a gente viu uma injeção de 120 bilhões de dólares por mês na economia americana, tá? Basicamente, dinheiro sendo injetado de forma artificial na economia. Aí, o que a gente teve em 2021? A grande inflação americana. A gente teve uma inflação chegando num pico no meio de 2022, num patamar acima de 9% nos Estados Unidos, sendo que eles estavam há 40 anos com uma inflação na média de 2%. 2%. E foi 9%. Então, um negócio assustador. Com medida para... essa inflação subiu muito e por conta disso, a taxa de juros nos Estados Unidos subiu muito. Só que não basta o Banco Central americano elevar os juros. Ele precisa desinflar essa bolha de crédito que ele criou. Ele precisa retirar todo esse dinheiro que ele ou uma boa parte dele, que ele injetou artificialmente na economia americana. E a gente pode ver, ó, que do ápice da injeção de dinheiro na economia americana, que chegou em 9 trilhões, até agora são 8 trilhões. Então eles já retiraram da economia 1 trilhão. 1 trilhão. Num ritmo bastante veloz. Durante muitos anos se injetou dinheiro na economia. Agora, a briga para combater a inflação, o remédio duro para combater a inflação é elevar os juros e retirar todo esse dinheiro artificial da economia. Então, por muito tempo, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, foi lá e injetou dinheiro. Agora ele está retirando. Como que ele está retirando? Ele está vendendo títulos, vendendo esses títulos que ele comprou anteriormente. E essa forte pressão de vendas, presta bem atenção no que eu vou dizer para você aqui. Essa forte pressão de vendas, quando você tem num ativo qualquer, seja numa casa, digamos que você tem 100 casas iguais à venda, e aí tudo num condomínio e você coloca todas essas casas, as 100 casas à venda e só tem 10 pessoas querendo comprar. Né? Porque você está vendendo uma quantidade muito grande, uma cidade pequena. O que vai acontecer com o preço dessas casas? Vai cair, porque você quer vender um volume muito grande. Se a gente pegar o ritmo aqui, ó, deixa eu até aproximar. Se a gente pegar o ritmo das vendas de títulos americanos, vamos pegar aqui, ó, 27 de setembro, 8 trilhões era o balanço de ativos do Fed. Vamos pegar dia 27 de agosto. Mais ou menos. Ó, dia 30 de agosto, 8 trilhões 120 bilhões. Então, ele está vendendo 120 bilhões por mês. Ele está retirando da economia 120 bilhões por mês. Era exatamente o que ele injetava na época da semana do álcool gel. Então, ele está retirando 120 bilhões por mês. Ou seja, ele está vendendo 120... Imagina essa cifra. 120 bilhões de dólares em títulos americanos por mês. Isso é o equivalente a você fazer vendas de 4 bilhões por dia. É dinheiro pra caramba.
Então, se você coloca toda essa quantidade de títulos à venda, você vê ali o mercado pensando, poxa, será que vale a pena investir em títulos americanos? Vale, então vamos comprar, mas não tem 120 bilhões de dólares por mês para serem investidos assim com recorrência. Então, quando você tem muitos títulos à venda, você joga os preços desses títulos para baixo. Por quê? É uma forte pressão vendedora. Se todo mundo quer se desfazer de imóveis na China, o que acontece? O preço dos imóveis desabam. Se todo mundo quer vender imóveis nos Estados Unidos, o preço dos imóveis desabam. Se todo mundo quer vender água no deserto, o preço da água no deserto vai cair. Se tem pouca gente vendendo, opa, o preço é altíssimo. Né? E quando você tem o preço de um título de renda fixa, ou seja, um empréstimo que você fez para alguém, um título de renda fixa, tem o preço dele caindo, a taxa desse título sobe. Essa é uma máxima fundamental. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, aqui o caso do nosso Tesouro Direto aqui no Brasil, a gente tem uma regra para o Tesouro Pré-fixado. O que é o Tesouro Pré-fixado? É um tipo de título público que rende um determinado percentual. Hoje está rendendo aproximadamente 11% ao ano o Tesouro Pré-fixado para 2026. Então, quando você compra um Tesouro Pré-fixado para 2026, o que você está fazendo? Você está emprestando seu dinheiro para o governo federal até 2026, você pode vender antes se você quiser, mas você tem esse prazo até 2026 e está rendendo mais ou menos 11% ao ano. Você concorda comigo? E aí o que acontece? Voltando. Existe uma regra de que todo tesouro prefixado, na sua data de vencimento, seu prazo de validade, lá 2026, ele tem que valer R$1.000. Então, qual é o preço desse título hoje? O preço desse título hoje é um valor que, rendendo 11% ao ano, vai chegar em R$1.000 em 2026. Presta bem atenção nisso. Tesouro prefixado é regra. Tem que valer R$1.000 na data de vencimento, no prazo de validade. Hoje está rendendo 11% ao ano. Então, qual é o preço atual desse título? É um valor que, rendendo 11% ao ano, vai chegar em R$1.000. Quando? Em 2026, na data de vencimento. Agora, imagina que o preço desse título cai. Por quê? Porque existe uma forte pressão vendedora desse título. O governo está pegando e está vendendo os títulos que ele tinha, ou melhor, o governo não, o Banco Central, vendendo todos os trilhões de títulos que ele tinha, ele está vendendo 120 bilhões por mês. Então, ele está ofertando, quero vender. Um excesso de volume de venda faz com que o preço caia, porque os compradores vão ver, poxa, quer vender todo esse volume? Eu compro, mas a um preço mais baixo. E aí você tem essa barganha, porque tem muito mais volume de venda do que volume de compra. Se o preço cai, se o preço desse título cai, e ele tem que valer R$1.000 na data do vencimento, você concorda comigo que a taxa de rentabilidade desse título tem que aumentar? Você concorda comigo que a taxa de rentabilidade desse título tem que aumentar? Olha só, na minha tela, Tesouro Prefixado 2026 rendendo exatamente 11,01% ao ano. E o preço do título é R$791 aproximadamente. Por quê? R$791, rendendo 11,01% ao ano. Até 1º de janeiro de 2026, vai bater exatamente nos R$1.000. Tá? E quando a gente tem um forte volume de vendas desse título, o preço dele cai. Se o preço dele cai, essa taxa tem que subir. Você quer ver? Eu vou te comprovar. Vamos aqui, histórico de preços e taxas, Tesouro Prefixado 2026. Ó, se você tem o preço desse título caindo, vamos pegar os últimos 30 dias que a gente tem queda. Ó. Se a gente tem o preço desse título caindo por um forte volume de vendas, o que está acontecendo com a taxa? A taxa do título ela tem que subir. A taxa do título tem que subir. Por quê? Porque esse título tem que valer R$1.000 na data de vencimento. Se o preço do título caiu de R$795 para R$788 e render a mesma taxa, não vai chegar nos R$1.000. Então, quando o preço cai, a taxa sobe. Quando o preço cai, a taxa do título sobe. E vice-versa. Quando o preço sobe, a taxa do título cai. O que a gente vê acontecendo? Uma venda muito forte de títulos, o que está fazendo o preço dos títulos americanos caírem e, consequentemente, a taxa de rentabilidade do juro americano de longo prazo está subindo. Aqui que eu estou mostrando para vocês esse gráfico é basicamente o yield, a taxa de rentabilidade dos títulos do governo americano de 10 anos, ou seja, que tem o prazo de 10 anos a contar de hoje. E a gente vê que essa taxa caía muito com o passar do tempo.
Por quê? Porque cada vez mais o Banco Central ia lá, comprava mais títulos. Se tinha uma pressão compradora muito forte, o que acontecia com o preço dos títulos? Valorizava. Subia. E se o preço subia, a taxa caía com o passar do tempo. A gente viu isso acontecer, ó, desde aqui, ó, de 2008. 2007, 2008. A gente viu isso acontecer. Agora a dinâmica é o contrário. Aqui a gente tinha uma política monetária chamada quantitative easing, ou quantitative easing. Agora a gente tem um quantitative tightening, que basicamente não é um afrouxamento monetário, não é uma injeção de dinheiro artificial na economia. Pelo contrário. É você retirar dinheiro em circulação. Aquele dinheiro que você injetou antes. Então, por conta de um forte volume de vendas de títulos americanos, o preço caiu e a taxa subiu. De forma que a gente está com a taxa dos títulos de 10 anos do governo americano no mesmo patamar da crise de 2008. Repito, no mesmo patamar da crise de 2008. Aí, primeira coisa que deve acontecer em você, Vinícius, me deu um frio na espinha aqui. Você está me falando em crise de 2008? Calma, respira. No mesmo patamar da crise de 2008. O que é que isso significa? Isso significa que hoje você pode emprestar dinheiro para o governo americano, que é o governo de maior segurança financeira, de maior segurança econômica que existe no planeta. Ah, Vinícius, mas esse negócio de desdolarização. Meu querido, minha querida, não seja mais um que cai em narrativa. O dólar acabou de bater um recorde nos últimos 10 anos em moeda mais escolhida, o maior percentual de pagamentos internacionais sendo feitos em dólar. Recorde dos últimos 10 anos. Não cai na narrativa. O governo americano é o melhor pagador. É o mais seguro para se investir. Então, o grande investidor lá fora, ele pensa o seguinte: em 2020, se eu emprestasse dinheiro para o governo americano por 10 anos, eu recebia 0,5% ao ano. 0,5% ao ano. Em 2021, o cenário já melhorou. Eu recebia 1,5% ao ano. Ou melhor, 2021, mais ou menos uns 1,2%. No início de 2022, eu recebia 1,8%. No início de 2023, eu recebia 13,5%. Hoje, eu recebo 4,795%. 4,8%. E aí, quando você tem isso acontecendo, a taxa de rentabilidade dos títulos públicos americanos de longo prazo, o que o investidor estrangeiro começa a pensar? Eu posso travar uma rentabilidade de quase 5% em dólar, o que não acontecia desde a crise de 2008. Ou seja, há mais de 15 anos não tinha essa possibilidade. E ele consegue travar isso agora. Então, o que ele prefere? Investir no Brasil, com taxa de juros caindo e com a moeda fraca? Que você viu saindo agora, em poucos dias, de 4,80 para 5,15. Uma valorização de quase 10%, intervalo de dias. Você acha que ele vai querer trocar uma moeda forte por uma moeda fraca? Para ganhar um jurinho um pouco maior? Ou você acha que ele começa a fazer conta, ver que o cenário mundial está conturbado e pensar, vou me esconder nos títulos públicos americanos. Vou aproveitar esse momento que o Federal Reserve está desinflando essa bolha de crédito que ele criou para travar uma rentabilidade de 4,8%. Inclusive, eu acabei de ver que eu não mostrei a tela. Aproveitar esse momento que o Banco Central americano está retirando um pouco de dinheiro que ele injetou artificialmente na economia para travar uma rentabilidade de 4,8%. Porque ele investe num título prefixado, ele trava e esquece. Fica por 10 anos recebendo esse rendimento. E quando você tem... Então, muitos vão fazer essa opção. Muitos, e é por isso que a gente vê essa migração de países subdesenvolvidos para os Estados Unidos. Só que tem um ponto importante. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, está fazendo esse movimento enquanto ele pode. Assim que acabar o fator técnico, a gente deve ver um retorno e a gente deve ver, inclusive, as ações voltando a valorizar. Por quê? Porque o preço está muito baixo em relação ao lucro das empresas. Então, quando eu falo para vocês que é uma oportunidade ações no Brasil, eu não falo que a gente vai ver a economia crescer e as empresas aumentando muito os seus lucros 5 vezes nos próximos anos. Não, é simplesmente um retorno do preço a um patamar mais razoável. Somente isso. Nesse período de tempo, a gente vê ações com preço ridiculamente baixo. A gente vê ações que estão com preço menor do que o patrimônio.
E com isso, como o preço está muito baixo, a gente vê diversas ações pagando mais de 10% ao ano de dividendos. Você pega Banco do Brasil ou valores próximos, você pega a Banrisul, você pega a Sanepar, você pega a BB Seguridade, você pega várias empresas pagando mais de 10% recorrente. Empresas que, isso é muito importante para investir em ações agora, tá? Que tem poder de remarcação de preço, de repassar preço para os seus clientes, para os seus consumidores. Empresas que têm esse poder de repassar a inflação. Ah, a inflação está alta? Empresas que têm esse poder de repassar, empresas de utilidade pública. Então, esse tipo de empresa não tem estresse, gente. Empresas que conseguem repassar a inflação. Esse é o melhor tipo de segmento.